O nosso cérebro não é configurado para trabalhar com medo, ou seja, o medo é um sentimento, uma emoção que prejudica demais o funcionamento do nosso cérebro. A questão da tomada de decisões fica bastante comprometida e outras funções também cognitivas altas, funções de ter ideias, a função de criatividade, tudo isso fica bastante prejudicado. E uma vez que a pessoa tem todas essas funções anuladas pelo sentimento de medo, os resultados não poderiam ser positivos. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. O medo, ele é um sentimento que traz para a gente uma preservação natural, ou seja, todas as vezes em que a gente está com medo, o nosso cérebro está preocupado simplesmente em nos tirar daquela situação. Então gera um sentimento de estresse, de impotência diante das coisas quando você passa muito tempo com esse medo, por exemplo. Além do que, ele é um inimigo dos chamados bons pensamentos, né? E a gente sabe que o que traz para a gente um resultado positivo em situações da vida em que a gente precisa de agilidade, criatividade, isso é exatamente o fato de não termos medo, porque ele, como eu te falei anteriormente aqui nesse mesmo vídeo, nós temos aí uma série de hormônios, uma série de disparos, de gatilhos mentais que vão levar a gente a tomadas de decisões muitas vezes errôneas. Então aquela pessoa que vive com medo, ela basicamente está sendo tomada, sequestrada por sentimentos ruins e não consegue, de sobremaneira, nenhum tipo de evolução na sua vida. Mas o que é que pode estar causando esse medo? Então vamos embora. Os medos mais comuns hoje em dia são o medo do que as pessoas vão dizer de você, o medo da exposição da sua figura, o medo da sociedade, das críticas. E aí eu quero te dizer uma coisa, se você vive com medo de críticas, dificilmente você vai conseguir dar um passo grandioso. Porque as pessoas estão sempre à nossa volta e não é porque hoje em dia temos Facebook e Instagram que as pessoas vão deixar de falar, de criticar, de colocar uma mensagem. Isso é tão antigo quanto a história das sociedades. Olha a quantidade de críticas, por exemplo, que Jesus, que era o cara, né, sofreu simplesmente por trazer uma ideia nova e, digamos assim, entre aspas, disruptiva para o seu tempo. Então as pessoas não estão acostumadas a lidar com aquelas que têm uma capacidade de inovação, uma capacidade de crescimento. Todas as vezes em que você começa a crescer na sua vida, você está incomodando outras pessoas que não estão crescendo. E qual você acha, honestamente, conhecendo a sociedade humana, desde o seu nascimento, qual você acha que vai ser a reação dessas pessoas? Elas vão te apoiar e vai dizer, vai, muda, é isso mesmo? Ou elas vão inventar um motivo para criticar? Então entenda que a crítica das pessoas contra aquilo que você está fazendo de inovação, seja na tua saúde, na tua vida financeira, viajando, melhorando tuas questões de trabalho, todas essas críticas que elas vão fazer simplesmente provêm de uma insatisfação com o que elas estão fazendo da própria vida delas. Lembre que esse medo traz para a gente uma imobilidade geral, uma imobilidade psicológica, você não consegue raciocinar diferente, você não consegue pensar fora da caixa, como se diz. Isso nos traz também como resultados uma imobilidade profissional, você não consegue evoluir, traçar um plano novo, agir de uma nova maneira, e isso também acaba trazendo o que a gente chama de imobilidade financeira, você está preso ali a um patamar. E a gente sabe que quando a gente não muda, quando a gente não tem a capacidade de mudar e adaptar-se às novas condições, a própria teoria da evolução nos diz isso, a gente acaba sendo eliminado do meio. Você pode ser eliminado do seu trabalho, do convívio de pessoas, do relacionamento com pessoas. Então, pare de ter medo, pare de criar desculpas para não ter a iniciativa de mudar, porque isso só vai atrapalhar você. E tem mais, aquelas pessoas que vivem com medo o tempo inteiro, inventando desculpas, eu não consigo, o mundo é ruim e tal, acaba gerando em si um sentimento devastador, que é a questão da autopiedade. E aquela pessoa que tem autopiedade, ela está toda hora arrumando desculpa para que ela seja a vítima. E a vítima não cresce. Nenhuma pessoa que tem comportamento de vítima, ela consegue crescer na vida. Imagina se o leão fosse vítima. Ele ia dizer, hoje está difícil caçar, o sol está quente, tem muito mosquito aqui, não vou conseguir fazer nada, e aí o leão vai ser eliminado. E é isso que você quer? Você quer ter uma vida daquele cara que vai para cima, né? Que é daquele homem, daquela mulher, decidido pelos seus
objetivos ou você quer ter aquela vida das pessoas que se acovardam diante deles? Eu tenho certeza que você pode ser uma pessoa inovadora, que você pode ser uma pessoa que elimina esse medo. E um dos objetivos desse vídeo aqui é trazer para você como é que você pode fazer, né? Trazer um passo a passo de como é que você pode fazer para tirar esse medo da sua frente e realmente fazer o que você tem para fazer, brilhar da forma que você tem que brilhar aqui nessa terra. Mas antes de continuar, eu quero só provocar mais uma vez. Se você estiver com medo de agir, com medo de críticas, com medo do que as pessoas podem dizer de você, os resultados não serão nada satisfatórios. Pode ser que você venha enfrentar isso ou já esteja enfrentando. Sabe por que eu acho que há uma grande possibilidade de que você já esteja enfrentando? Porque você está aqui vendo esse vídeo. E normalmente quando uma pessoa para assistir um vídeo como esse é porque ela está buscando condições de mudança. E eu quero te parabenizar, porque outros milhões aí estão parados, vivendo a vida no joguinho, na brincadeira, somente aí vendo filmes e séries, sem parar para pensar um pouco na questão do seu próprio desenvolvimento. O quanto seria importante para você, para os seus filhos, para o teu cônjuge, para as pessoas ao redor que você estaria inspirando com a tua própria mudança. Antes de continuar aqui e a gente trazer possíveis soluções para você, eu quero te dizer que eu elaborei aqui uma lista de sentimentos e sensações baseados nos atendimentos que eu faço, nos treinamentos que eu dou, reais. São conclusões reais de pessoas que trazem sempre para mim uma justificativa para o medo que estão sentindo ou a causa do medo, enfim, que se explicam de alguma maneira pelo fato de estarem sentindo esse medo. Algumas pessoas relatam um sentimento de ofensa em tudo, elas se ofendem por tudo. Elas já estão tão magoadas com ela mesma, machucadas, porque não conseguem fazer uma mudança, e aí eu quero que você procure identificar se você tem isso. Mais uma vez, eu gosto sempre de dizer aqui nesse canal, pegue papel, caneta e faça uma avaliação se você está passando por isso também. Então tem a situação de ofensa em tudo que faz, a raiva de si mesmo, porque não consegue fazer o que deveria fazer, e além dessa raiva de si mesmo, a raiva de quem faz. É natural que a gente, quando está nessa situação, fica olhando para o outro e pensa assim, aquele cara consegue, eu não. Todo mundo consegue, eu não. E começa a sentir raiva de quem faz e raiva de si também. Uma outra coisa muito frequente que eu escuto é sentimento de culpa. As pessoas se culpam por não estarem conseguindo mudanças na sua vida, se culpam por não terem condições financeiras melhores, não poderem proporcionar uma vida melhor para os filhos, para o cônjuge em si. Enfim, o sentimento de culpa acaba tomando aquela pessoa e o sentimento de indignidade, tipo, eu não sou digno de ter o que eu tenho, eu não sou digno das pessoas, e começa a baixar a cabeça para todo mundo que está vendo na frente dela. Outro sentimento relatado é a baixa autoestima. Aquela pessoa que não realiza, que vive sentindo medo, se sentindo travado, imóvel diante da vida, começa também a sentir que a sua autoestima está descendo ladeira abaixo. Também a questão dos atritos constantes, porque quem não está feliz consigo, começa a ficar infeliz com todo mundo que está à sua volta. E aí começa também atritos constantes com pessoas, porque a sensação de que a pessoa tem, a sensação que a pessoa tem é de que ela está sempre sendo julgada, humilhada, investigada por alguém, sabe? O sentido de estar sempre sendo explorada. Então ela começa a criar mais atritos. Além também de tristeza e solidão. São sentimentos relatados que eu tenho aqui para compartilhar contigo. E espero que você não esteja passando por isso, mas se estiver, está dentro do padrão da normalidade de alguém que tem medo. Mas não é um padrão normalidade de alguém que pretende crescer, um filho de Deus, alguém que nasceu para lutar nessa vida e vencer. A gente tem que parar com essa história de, eu sou um lutador, vamos trocar esse lutador por um vencedor. Então, o que é que eu trouxe aqui para a gente de importante? O que é que nós precisamos fazer? Vou aqui para a primeira dica aqui, tá? É entender que nós não temos a obrigação de sermos perfeitos. Essa obrigação de ser perfeito, bonito, penteado, malhado, gostoso, gostosa, isso hoje em dia traz para a gente uma sensação de cobrança a todo instante. As pessoas esqueceram que elas acordam despenteadas, que elas vão dormir muitas vezes com a roupa furada e mais confortável, porque isso é bom. É bom a gente admitir que a gente não está toda hora pronto para tirar uma selfie. A gente tem que admitir as nossas fraquezas também. Sabe por quê? Porque quando a gente admite, é quando a gente realmente, de fato, tem a condição de mudar, de passar para um novo patamar, de ler um novo livro, de procurar um novo filme, um curso, um treinamento, uma pessoa que ajude você a chegar num patamar diferente. Então, ao assumir a nossa imperfeição, porque perfeito mesmo só Deus,
a gente consegue assumir e não só ficar cultuando que assumiu, mas saber exatamente onde é que está o nosso erro enquanto pessoa, enquanto ser humano. O segundo ponto é, nós não temos a obrigação de sermos perfeitos, como eu falei, mas nós temos o dever de evoluir. A gente está aqui nessa terra para evoluir como pessoa. Se a gente tem uma caminhada em que a gente não aprende, em que a gente não muda, em que a gente não busca ser melhor a cada dia, e não precisa ser 100% da noite para o dia, mas como dizem os japoneses, Kaizen, quem sabe 1% por dia, aí a gente de fato consegue entender a grandeza da dimensão humana. A grandeza da dimensão humana está em poder corrigir a rota. A gente não vive de instinto como vive o leão, o macaco e a girafa. Tá ok? Um outro ponto é buscar a liberdade psicológica. É tão bacana, é tão bom, é tão positivo. Quando a gente não se sente na obrigação de dar satisfação para ninguém. Quando a gente se sente que pode se vestir do jeito que gosta, que pode andar do jeito que quer, ter o carro que quer ou não ter carro, ou enfim, sabe, fazer da sua vida o que lhe aprouver, aquilo que lhe traz realmente benefício. Não ficar vivendo uma vida para dar satisfação a ninguém. As pessoas me relatam isso, eu sou cobrado desde que eu nasci, eu sou cobrado desde a época do meu vestibular, de entrar numa faculdade, e aí acaba não vivendo todo o seu potencial, porque não dá para colocar ser humano dentro de uma caixinha, embalar e dizer, esse aqui tem essas características feitas pelo pai e pela mãe. Não, cada indivíduo tem a sua genética diferente, o seu comportamento diferente, os seus gostos diferentes. Tá? Um outro ponto é mudar os nossos padrões mentais. E por que eu faço para mudar padrão mental? Gente, nós somos um produto daquilo que a gente vive. O cérebro está toda hora captando informações, está toda hora captando padrões. E se a gente não tiver a coragem de mudar os padrões que eu não julgo corretos para mim, a gente vai sempre ficar preso na casa da mesmice, e aquela mesmice pode estar incomodando você há muito tempo. Então procure mudar a alimentação, a dieta do seu cérebro. E como é que eu mudo a dieta? Estou falando de comida, de nutrientes? Não. Eu estou falando daquilo que a gente nutre, como por exemplo, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, que você escuta na forma de músicas, palestras, podcasts, companhias, pessoas trazem para a gente, as pessoas trazem em geral para a gente uma onda de comportamentos, ideias e ações que podem ser positivas ou negativas. Tem gente que sabe que está andando com um grupo errado, mas não tem a coragem, já que estamos falando aqui de medo, não tem a coragem de dizer não para aquele grupo. Ela tem medo de magoar as pessoas, mas não percebe que o comportamento agressivo daquelas pessoas ou negativo está magoando você e seu futuro, está acabando com você. Então tenha a coragem de mudar esses seus padrões, buscando essa liberdade, inclusive na escolha das suas relações. Um outro ponto é perceber qual é a origem das nossas emoções destrutivas. Tem gente que está sempre andando com pessoas que gostam de cultuar, não tem outra palavra para dizer, mas de cultuar o chifre, de cultuar a traição, de cultuar a bebedeira, nas músicas que escutam, nos comportamentos que tem. A gente precisa ser disruptivo com esse tipo de grupo. Ter a coragem de dizer, eu não quero participar, eu não quero fazer parte de um grupo que compartilha pornografia, eu não quero fazer parte de um grupo que se reúne todo final de semana para beber, eu não quero fazer parte de um grupo que deixa a esposa e os filhos em casa para ir a um estádio de futebol. Isso é coragem de dizer não para essas coisas. E eu duvido que elas façam bem. Essas coisas não fazem bem para ninguém. São muitas vezes um refúgio. A pessoa que busca toda hora anestesiar o cérebro, o córtex pré-frontal, é porque ela não está suportando a dor daquilo que tem vivido. Então grava isso, pega essa chave aí para você, porque ela é transformadora. E o último é criar admiração por nós mesmos. Nós precisamos criar admiração pelo que nós fazemos. É claro que você não vai ser perfeito em tudo. Eu jamais poderia admirar o meu corpo atlético. Eu não tenho um corpo atlético. Eu me dedico ao estudo, eu me dedico à pesquisa, eu me dedico a aulas, à cultura, a conhecimento. Então, eu preciso admirar isso que eu faço porque é disso que eu gosto. Eu preciso admirar a função que eu exerço como pai, porque é a isso que eu me dedico como pai e como marido. Eu preciso admirar a dedicação que eu tenho a meu pai e minha mãe, que graças a Deus eles estão vivos. Eu não vou admirar aquilo que as pessoas querem impor para mim, até porque eu não tenho. Então, nós precisamos entender quem nós somos, a força que existe em ser quem nós somos, e admirarmos isso, e darmos valor para nós mesmos, e não nos trocarmos por qualquer migalha de atenção, de oferta de estar com pessoas que não vale a pena estar. Tenha a coragem de mudar. Mais uma vez, eu quero lembrar que essa aula aqui, esse vídeo, ele é um trecho do nosso treinamento Life Academy,
o maior treinamento de desenvolvimento humano já criado por mim, que foi feito com toda a minha base de experiência em Londres, em Portugal e no Brasil, e agora é disponível na internet. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Clica no link que está aqui abaixo e conheça esse treinamento. Se esse vídeo fez sentido para você, é bem provável que o Life Academy também faça sentido. Tá bom? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.